Agora, no cenário internacional, prestes a tomar posse como vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris renuncia ao Senado. Nesta segunda-feira, ela publicou na plataforma Medium um artigo chamado Obrigada, Califórnia. Harris foi eleita senadora em 2016 para um mandato de 6 anos. Em 15 de janeiro de 2009, o então senador Joe Biden renunciou 5 dias antes de tomar posse como vice de Barack Obama. E após dia de confusão no Capitólio, Donald Trump libera a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Joe Biden, que toma posse amanhã, deve revogar a medida. Então, sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado especialista em imigração, Felipe Alexandre. Doutor, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lívia. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, doutor, esse anúncio, de que Trump suspendeu restrição de viagem do Brasil aos Estados Unidos gerou até ali uma expectativa nas redes sociais, entre amigos também, mas logo depois um porta-voz disse que Biden não pretende liberar a viagem de brasileiros ao país. Doutor, como que está essa situação? De fato, Joe Biden pode revogar a decisão de Trump? Na verdade, Lívia, essa situação ela acontece no seguinte sentido. Foi uma decisão dada pelo presidente Trump ainda no meio de 2020, no meio do ano passado. Ele revoga essa decisão agora. Essa decisão ela teria efeito a partir do dia 26, e passa a não ter efeito, porque a política do novo governo, a política do presidente eleito, que a partir de amanhã é o presidente de fato e de direito dos Estados Unidos, Joe Biden, é de manter esta suspensão. Portanto, ela não terá efeito e a posição dos brasileiros continuará a mesma, sem poder entrar nos Estados Unidos, a não ser que você se coloque em uma daquelas exceções à regra, como, por exemplo, se você for pai de cidadãos americanos, se você tiver um visto de trabalho nos Estados Unidos, ou seja, existem algumas exceções à regra que permitem que brasileiros possam ir aos Estados Unidos. Agora, o grosso da população brasileira que não se encaixa nessas exceções não poderá entrar nos Estados Unidos. Doutor, o senhor disse que, então, o fim da restrição anunciado pelo governo Trump se iniciaria em 26 de janeiro, que é 6 dias após a posse de Joe Biden, que acontece amanhã, nesta quarta-feira. Então, doutor, para deixar bem claro, quem pensou em emitir algum tipo de visto neste meio tempo, não é para emitir, é melhor reavaliar a situação, certo? Certo, é melhor as pessoas reavaliarem os seus planos de viagem. Os planos de viagem não estão confirmados pelo governo americano, então qualquer pessoa que tenha tirado visto, que tenha passagem, se não se encaixa em alguma daquelas exceções à regra que eu comentei há pouco, essas pessoas não vão poder entrar. Então, se você tem planos de ir aos Estados Unidos, verifique na legislação americana se você se encaixa em alguma dessas exceções à regra. Eu conheço vários brasileiros que viajaram aos Estados Unidos nesse período porque se encaixavam na exceção à regra. Agora, se você não se encaixa, é melhor suspender esses planos de viagem, não se animar com o que o presidente Trump anunciou ontem, porque o grande objetivo do presidente Trump anunciando esta medida ontem, na realidade, foi causar um constrangimento ao governo que vai entrar. Ou seja, ele tirou aquela limitação que existia simplesmente para causar um desgaste para o governo que está entrando e impor novamente essa limitação. Mas como ela tem o prazo do dia 26 e a posse do presidente americano é amanhã, então nós podemos afirmar com certeza que a regra não vai mudar efetivamente para os brasileiros, não vai haver efetividade nem desta mudança de um dia que o Trump trouxe, porque ela teria efeito somente no dia 26, e no dia 26 nós já teremos um novo presidente dos Estados Unidos que vai manter a situação anterior, ou seja, a limitação da viagem de brasileiros e também de outras nacionalidades para os Estados Unidos.
Exatamente, doutor. Então foi um alerta vermelho aí, né? Agora, quais são as orientações que o senhor dá para aquelas pessoas que têm planos para serem desenvolvidos este ano nos Estados Unidos? Muitas vezes, né, foi adiado, era para ter sido feito em 2020, trouxe para 2021. Existe agora o início da vacinação, a expectativa, né, do controle da pandemia. Então, quais orientações o senhor dá para essas pessoas que querem realizar uma viagem, por qualquer motivo que seja, nos Estados Unidos ainda este ano? Olha, a recomendação, Lívia, é que as pessoas esperem, aguardem o processo de vacinação no Brasil. Porque o que vai acontecer, muito provavelmente, é que vários países passarão agora, neste processo de vacina, a pedir, a solicitar que as pessoas apresentem o seu certificado de vacinação da Covid-19. Isso ainda não é uma realidade, mas provavelmente será na medida que nós tivermos o processo de vacinação evoluindo em vários países. Nós sabemos que o Brasil terá um tempo de vacinação que deve variar aí em torno de 1 ano, ou seja, a gente até vacinar a população brasileira inteira, ou até a gente adquirir aquele percentual que nós consideramos seguro, onde a população está segura, vai se demorar aí provavelmente na faixa de 1 ano. Nós estamos falando de 2021 inteiro. Então, acredito que em 2021, verifique aonde você está na fila de vacinação, no Plano Nacional de Vacinação, porque eu acredito que os países passarão a liberar as viagens de nacionais que apresentarem o certificado de vacinação contra a Covid-19. Portanto, foi um grande passo que a gente deu com o início da vacinação, com a vacina da Coronavac, que agora está sendo distribuída para o país inteiro. Este passo vai ser muito importante para os brasileiros poderem começar a viajar e começar a viajar novamente aos Estados Unidos. 2021 ainda é um período onde as pessoas vão precisar ter muita paciência e poderão ter a sua viagem liberada para diversos países onde isso está restrito hoje, na medida que nós tivermos a população vacinada. Então, quanto antes as pessoas conseguirem se vacinar, o quanto antes provavelmente elas conseguirão viajar também para os Estados Unidos. Bom, Márcio, agora falando sobre o momento, né, a transição que vai acontecer amanhã, sem público, desfile por conta da pandemia de coronavírus, a posse de Biden também reflete uma transição atípica de poder por conta dessa tensão com o presidente Donald Trump. O que representa esse momento na história? Esse momento na história, ele tem um valor simbólico muito grande, porque a gente está vendo um governo de teor nacionalista deixar a Casa Branca e nós estamos vendo um outro tipo de governo que valoriza outras frentes políticas chegar à Casa Branca. Portanto, se anteriormente nós tínhamos um governo que não dialogava no cenário, por exemplo, das relações internacionais com os organismos internacionais, nós estamos agora vendo um governo que está chegando que voltará a ter voz ativa dentro da comunidade internacional, que passará a dialogar dentro da frente internacional, dentro dos organismos internacionais e utilizando os mecanismos que nós conhecemos, que já são tradicionais da política internacional, como fundamentais para a gente estabelecer diálogos construtivos no mundo. Nós temos um governo que está saindo com uma posição beligerante e que também propiciava um acordo maior bilateral com diversas nações, com os Estados Unidos, e nós estamos vendo um governo que chega agora com nuances multilaterais, o que abre maior diálogo e maior possibilidade de criarmos consenso na comunidade internacional para temas importantes, que vão desde meio ambiente até o controle de armas e os mais diversos fluxos migratórios, que é o que a gente já conversou. Então,
vamos ter um governo multilateral, um governo que sabe dialogar com todas as frentes da sociedade. Muito bem, nós conversamos com Márcio Coimbra, professor da Universidade Mackenzie de Brasília. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações.